Nobre deputado Paulo Serafini, que preside os trabalhos desta sessão, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero trazer para esta casa informações a respeito de uma comissão parlamentar de inquérito que eu presido no momento, que é sobre a avaliação, a verificação, a análise de tudo que tem acontecido de forma incorreta no sistema público de transporte do Estado do Rio de Janeiro e as consequências, inclusive, tanto econômicas e sociais para o Estado, né? Esta comissão parlamentar de inquérito se desenrolou da forma mais serena possível, né? Sempre buscando primar a sua condução de acordo com o regimento interno da casa, não fugindo de forma alguma dele, e, ao mesmo tempo, uma preocupação de o tempo todo, na realização das nossas atividades, elas serem precedidas de avisos anteriormente para todos os seus membros, inclusive a ordem do dia que iria ser tratado naquela sessão. Realizamos ao todo 30 atividades, até agora 29, mas ainda falta uma, que vai ser no próximo dia 15, onde nós iremos ler o relatório esse que está sendo construído até de forma coletiva, com os membros que tiveram de forma quase que permanente participando dos trabalhos e das atividades. Dessas 30 atividades realizadas, quer dizer, nós temos as audiências públicas, nós temos a realização de sessões ordinárias e extraordinárias, nós temos as oitivas e nós temos, inclusive, as diligências que foram feitas, né? É claro que um relatório para contemplar aquilo que de fato aconteceu durante os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito terá que focar exatamente nas atividades realizadas, né? Isto daí é que dá toda a substância para o conteúdo daquele relatório estar de acordo com a realidade, por exemplo, que foi encontrada, a realidade que nos foi mostrada e a realidade que a gente teve a oportunidade de observar, por exemplo, no caso das audiências públicas, né? Foi um trabalho duro, porque não é fácil. O volume de informações solicitadas e essas informações chegadas é enorme. Não tivemos a infraestrutura que permitisse a gente realizar todo esse trabalho com um certo conforto, digamos assim, né? Foi tudo muito apertado, mas de qualquer maneira tentamos, né? Fizemos logo no início, foi apresentado, votado, aprovado por unanimidade de todos os membros, né, de todos os membros da CPI, um plano de trabalho, plano esse de trabalho que foi constituído, fundamentado, baseado em 5 eixos, onde cada eixo tratava especificamente de uma determinada parte da política pública de transporte no Rio de Janeiro, desde a questão do comando administrativo, a gestão, passando pelos órgãos de fiscalização, passando inclusive pelo setor empresarial, passando pela representação dos trabalhadores do setor de transporte, ou seja,
nós tentamos, os usuários, a representação dos usuários, nós tentamos realmente buscar informações no universo, aquele universo que pudesse contemplar da forma mais abrangente possível aquilo que era o foco da nossa comissão parlamentar. Quer dizer, trabalhar, identificar equívocos, identificar falhas, identificar erros, por acasos existentes na condução da política pública dos transportes do Estado do Rio de Janeiro, e ao mesmo tempo a gente ter condições de, no relatório, na medida que esse relatório corresponder com fidelidade realmente a situação atual dos transportes no Estado do Rio de Janeiro, a gente ter a oportunidade, como comissão parlamentar de inquérito da Casa Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, dar uma contribuição efetiva e eficaz no sentido de que seja daqui para frente implementado determinadas ações, colocadas em práticas, até por nós aqui, através da nossa elaboração legislativa, projetos de lei no sentido de corrigir exatamente as distorções existentes no sistema público de transporte do Estado do Rio de Janeiro, né? Vamos realmente ir fundo naquilo que não está correto. Nós temos, por exemplo, a situação de transportes, como, por exemplo, o bonde de Santa Teresa, uma população de um bairro, e que tem realmente todas as condições de atender aos usuários com um transporte digno, até porque é um bairro que também frequentado por turistas que chegam aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, temos a questão do bonde de Santa Teresa, que foi realmente objeto, inclusive, de uma diligência nossa, a questão dos acidentes acontecidos em plataformas, tanto plataformas da Rio Trilhos como do metrô, acidentes esse com resultados de mortes, não é? Então tudo isso foi visto, isso daí foi identificado, inclusive tecnicamente as razões desses acidentes terem acontecido e continuarem a acontecer. Então tudo isso daí foi identificado e inclusive no fechamento do nosso relatório automaticamente vai ter a identificação de todos esses problemas, acompanhado exatamente de propostas como que deverão ser encaminhadas as soluções, as ações no sentido de superação de todos esses problemas, dos erros e destas falhas. De maneira que vamos, um relatório que está sendo preparado por nós, é um relatório que vai ser, nós estamos chamando um relatório coletivo, não é só de uma pessoa, com a participação dos outros membros da comissão, alguns deles já enviaram as suas contribuições. Isso daí, na segunda-feira, deveremos ter fechado já esse relatório, será colocado nas mãos dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito para a sua análise, a avaliação, inclusive apresentação de sugestões no sentido de aprimorar o relatório, e na quarta-feira que vem, dia 15, fazer exatamente a apresentação e aprovação desse relatório. Isto daí é o trabalho que está sendo feito, a conclusão da comissão, das atividades da Comissão Parlamentar de Inquérito, encerrando-se exatamente no dia 15. Portanto, espero que a gente tenha tido e aproveitado a oportunidade de dar uma resposta para a sociedade e correspondido àquilo que é a expectativa desta sociedade em relação aos trabalhos que foram desenvolvidos por esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer. Muito obrigado, senhor presidente.